ao estudo do Evangelho de Jesus. E hoje nós trazemos, para iniciar a nossa reflexão, nós trazemos a conversa que o Mestre teve com Nicodemos. Como nós conseguimos extrair grandes ensinamentos dessa conversa entre Jesus, o Cristo de Deus, e Nicodemos, um homem muito experimentado também nas coisas da religião, nós dividimos esse estudo em duas partes, para a gente não fazer nada atropelado e para a gente poder extrair o máximo que nós pudermos desse ensinamento, que é um ensinamento muito profundo, fala diretamente às nossas almas. Então, quarta-feira nós vamos continuar, nós vamos até onde a gente conseguir hoje, e quarta-feira nós vamos continuar. Nós vamos começar lendo o trecho evangélico. O texto evangélico diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, amém, amém. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, amém, amém. Te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 3, e os versículos de 1 até 6. Nossa intenção é estudar hoje de 1 até 3 e quarta-feira que vem do 4 até o 6. Então, vamos começar a falar da percepção, da impressão que Nicodemos tem de Jesus, e depois nós vamos falar dessa figura que é Nicodemos. Olha, Nicodemos, quando ele se dirige a Jesus, ele chama Jesus de Rabi. Para nós aqui, uma linguagem, uma forma de tratamento um pouco distante da nossa realidade. Mas é importante lembrar que Nicodemos, ele é um judeu. E para o judeu, esse tratamento de Rabi é o reconhecimento de que a pessoa a quem você está se dirigindo, ela tem um conhecimento espiritual profundo, diferente de qualquer outra criatura. Rabi é o mestre dos mestres. Rabi, quando eu me dirijo a alguém e chamo alguém de Rabi, eu estou falando que aquele é meu mestre. E portanto aqui já está o reconhecimento de que eu sei, eu estou diante de uma figura que tem mais potencial, tem mais gabarito, mais capacidade e portanto, por ter mais, consegue ir à frente, consegue iluminar. Só pode ensinar um caminho para alguém se tenha percorrido esse caminho e no final dessa estrada tenha sido bem sucedido. Então, Nicodemos, o príncipe dos judeus, ele sabia que Jesus era grande. E como é que ele sabia que Jesus era grande? Porque para a população
que estava ali colocada e para as autoridades instituídas, Jesus era um galileu. Para todos os efeitos, para o efeito do censo que era feito ali, do IBGE de hoje, quem era Jesus? Era um judeu, vindo de que região? Da Galileia, uma região tão desprezada, até mesmo pelos judeus, filho de um homem simples do ponto de vista social, da classe que ele exercia, porque o seu pai era um carpinteiro, Então, Jesus, filho do grande, nós sabemos, do grande José, daquele que deu todo o esteio, todo o apoio no silêncio da sua passagem pela terra. José foi, na mão da espiritualidade maior, aquele que deu todo o suporte para que Jesus pudesse realizar seu trabalho, a proteção para Maria, mas para eles lá era um carpinteiro. E Nicodemos era um fariseu. Já ouvimos várias vezes falar sobre o fariseu, O que é o fariseu? Nós podemos entender um texto evangélico pela letra, e nós podemos aprofundar um pouquinho também e buscar o espírito que ela traz, O fariseu, ele era de um segmento religioso. Eles eram considerados os doutores da lei. Hoje, o Estado, ele está dividido, separado, não dividido, está separado da religião. Embora algumas vezes se faz uma força para que um influencie o outro, mas até este momento que nós estamos falando aqui, Estado tem as suas leis e a religião, ela age por outras vias. Naquela época, as coisas caminhavam muito junto, Então, um doutor da lei era aquele que estudava profundamente os ensinos de Moisés. Só que eles exageravam. É igual nós aqui de vez em quando com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma revelação espiritual. Para quem está convicto dela, os espíritos superiores só estão relatando o que eles estão vendo que acontece na natureza, na criação de Deus. Não precisa de advogado, porque é da natureza. O que é lei, o que é revelado é verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro num tempo, no outro. Então a cada um é dado se valer desses ensinamentos, tomar para si esses ensinamentos, para reformar o seu sentimento, para evangelizar, se a gente está falando do evangelho, evangelizar os nossos sentimentos. Mas a gente não precisa ter essa preocupação exagerada de ser o cuidador da doutrina espírita, porque ela é de Deus. Assim nós acreditamos. Quem criou foi Deus. E Deus, ele tem tanta segurança na sua criação, que ele confere ao homem a liberdade de escolha. Só quem é muito seguro do que fez poderá dar liberdade para o outro. Vê como que a gente corre e se agita para colocar regras, para centralizar poder, centralizar comando, porque nós temos dúvida da capacidade que os outros têm de fazer as coisas certas. Deus não. Deus tem todo o tempo e toda a confiança. E o que dá a Deus a certeza, a garantia de que nós vamos ser bem-sucedidos no tempo que for necessário? Ele mesmo, porque Ele mesmo criou. Quando Deus cria uma alma, Ele coloca nessa alma o seu depósito, a sua substância, a substância de Deus. Nós não sabemos o que é Deus, nós não sabemos. Nós não sabemos o que é Deus, mas nós sabemos o que Ele não pode ser. Nós sabemos o que Ele não pode deixar de ser. Então nós sabemos que Deus é todos os atributos que vêm na nossa cabeça e os que nós não conhecemos ainda, elevado ao infinito. E nós sabemos que Deus não pode ser um homem, porque não se pode confundir a criatura com o Criador.
Por isso que ele tem segurança. Quando se fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é nessa alma, essa parte espiritual que sai das suas mãos criadoras que está essa imagem e semelhança. É esse potencial que nós trazemos para ser desenvolvido, para ser agigantado. Não é a personalidade de hoje. Porque se eu olho o homem hoje, seria uma blasfêmia falar que o homem de hoje é a imagem e semelhança de Deus. É querer inverter as relações. É querer emprestar para Deus as paixões que nós possuímos numa etapa, no meio de um caminho evolutivo. É na perfeição espiritual que nós vamos conhecer a imagem e semelhança de Deus que Ele colocou em nós e que vai resplandecer neste momento. É por isso que a doutrina espírita vem revelar a reencarnação. Porque de uma vez só você não vê isso. Como que nós podemos ver a imagem e semelhança de Deus num homem que se corrompe as leis, corrompe até o Evangelho, no homem que se lança contra o seu próprio irmão, ceifando vidas ou ceifando a própria vida? É nesse espírito que nós somos, criado por Deus, simples e ignorante, quer dizer, puro, mas ainda sem nenhum conhecimento, e que vai adquirindo conhecimento e vai aprendendo a lidar com a sua liberdade de escolha, até burilar, até lapidar todas as suas forças, limpar todo o seu caráter, que aí nós vamos ver a imagem e semelhança de Deus. E o Nicodemos, ele era um doutor da lei mosaica, o grande Moisés. Ninguém nega que Moisés foi um espírito missionário, enviado por Jesus, para cumprir uma etapa num calendário, numa agenda espiritual que o governador planetário tem para a terra escola, a terra educandário. E trouxe-nos aquilo que era possível trazer para uma humanidade semi-selvagem. Parece que não mudou muito, né? Semi-selvagem, muito agressiva. Que homem forte, né? Mas acontece que os fariseus, eles colocavam exagero ao proteger as leis que Moisés tinha trazido. Porque nos ensinamentos de Moisés, nós temos ali ensinamentos que são de ordens divina. Quando é de ordem divina, é uma informação trazida da espiritualidade superior, ou é trazido na memória do próprio espírito que reencarna, ou é trazido por inspiração. Quer dizer, os anjos do Senhor, o Espírito Santo revela para o profeta, para o médium, aquela informação, ou as duas coisas. E Moisés, sendo da corte celestial de Jesus, tinha esses conhecimentos, reencarnando-se. Quando o espírito é muito avançado, o cérebro carnal não abafa o conhecimento, abafa para nós. Estamos semi-despertos, mas para um espírito muito avançado, não abafa, né? Porque o espírito muito avançado, ele tem um corpo perispiritual que não se enraiza totalmente no corpo físico. Ele fica dirigindo por pontos essenciais, né? A mente dele, com o corpo fluídico, fica dirigindo o corpo físico por pontos essenciais, que é aquele ponto que não pode desligar, porque se desligar a morte física, mas ele vive constantemente já o mundo espiritual. Ele vive simultaneamente o mundo físico e o mundo espiritual. E nós somos tão materializados, quando eu falo nós, estou falando por mim, para a gente poder ter uma comparação, né? Que quando a gente vê alguma coisa do mundo espiritual, a gente acha que é o fora do normal, né? Eu vi o mundo espiritual. Não, mas aí é a nossa moradia natural, é o mundo natural, é o mundo primitivo. Estar fora dali é estar exilado, é estar degradado. Então Moisés trouxe sim um ensinamento de ordem divina, mas ele também teve que colocar, de acordo com a circunstância, regulamentos humanos, que servem para um tempo e não servem para o outro.
Quando Moisés, em Deuteronômio, proibiu a comunicação dos profetas ou das pitonisas com os mortos, ele estava disciplinando a comunicação com os espíritos, porque elas existem, porque elas são da natureza, igual nós fazemos na nossa casa. Nós não fazemos com regulamento também? Nós temos a convicção da vida espiritual. Sabemos que esse corpo é uma vestimenta importantíssima, é um instrumento do nosso trabalho, é imprescindível para a nossa evolução, mas que a gente, perdendo o corpo, continua vivo, como o apóstolo Paulo dizia, né? Se tem o corpo natural, tem o corpo espiritual. Se tem o corpo físico, tem o corpo do espírito. Nós continuamos com o corpo do espírito. E que há possibilidade de comunicar-se com esses espíritos, porque tem pessoas que nascem com essa predisposição. Uma faculdade psíquica que repercute nas células do corpo físico e cria uma abertura para ouvir, para sentir os espíritos. Mas nós não fazemos em qualquer lugar. Nós fazemos uns trabalhos mediúnicos. E já passaram quantos anos disso? 3.400 anos da época de Moisés. Naquela época ele disciplina. Ninguém mais vai se comunicar com os mortos. Será que ninguém mesmo se comunicava? Ele não se comunicava? Ele estava falando para a massa. Quando não se tem educação para algo, quando não se tem disciplina dos dons divinos, é melhor que não se faça. Nós não podemos abusar de uma coisa sagrada. Com certeza ele mesmo fazia, porque quando eles subiam aos montes, eles queriam recolhimento, eles queriam comunhão, e é onde os espíritos benfeitores vinham e conversavam com eles. Verdadeiras reuniões mediúnicas feitas no altar da natureza. Mas outras coisas ele precisou então colocar a opinião dele de legislador uma. Essa do Deuteronômio é uma delas. Olha, não vai haver mais comunicação com os mortos. Olha, não se proíbe aquilo que não existe, minha gente. Se proibiu é porque existia. Porque se não existisse, ele ia falar, isso não existe. Minha gente, vocês estão enganados, vocês estão fascinados, vocês estão alucinando, isso não existe. Mas não é isso que está no Deuteronômio. Moisés proíbe a comunicação com os chamados mortos, porque ela existe. E eles não estavam preparados. No Pentecostes, o mundo espiritual abre a possibilidade novamente da comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. É chegado um novo tempo. Foi dado um tempo para o homem mesmo se emendar, para o homem mesmo chegar nas suas conclusões. Quando se percebeu que o homem por si só demoraria muitos séculos e milênios para trazer essa informação, então o mundo espiritual ganha voz novamente. Se antes eram os homens que falavam, os profetas, se eram os missionários, agora são os espíritos, que por toda parte, independente da religião que a pessoa tenha ou não tenha, crianças, idosos, recebem essa informação dos espíritos. E a gente está vendo isso agora. As crianças falam, eu vi, ele me falou isso. E aí, o que ele falou? Falou isso, aquilo, aquilo outro. Quem vai segurar isso? Se é da vontade de Deus? Ninguém. O papel nosso da doutrina espírita é de oferecer suporte, oferecer bagagem cultural, instrução para disciplinar, né? Para usar corretamente. Mas o que é da natureza é de Deus. Nós não temos como controlar. E os fariseus faziam controle excessivo. Eles eram zeladores fiéis, capazes de promover guerra para quem pensasse diferente. A lei instituída era a lei de Moisés, todas elas, com todos aqueles regulamentos, com todos aqueles rituais, com todos aqueles cultos que eles faziam já há séculos e milênios. Então, os fariseus, na sua maioria na época, eles eram considerados príncipes, né? Não fala aqui? Príncipe do judeu, em especial Nicodemos, porque ele tinha um respeito social muito grande e um poder político. Então, como ele tinha uma força política muito grande
e ele tinha uma influência social muito grande ali para aquela comunidade. Ele era chamado príncipe dos judeus. A maioria dos fariseus, se a gente não fala isso, a gente não vai entender, né, o contexto aqui. Eles eram um homem que tinha muito conhecimento espiritual, lógico, gente. Eles estudavam o tempo inteiro as escrituras sagradas. Os escribas escreviam e eles estudavam, corrigiam, comentavam, conheciam todos os livros do Antigo Mandamento. Mas eles só conheciam, só tinham aparência. Eles não faziam. A vida deles era uma vida de manifestações externas. A vestimenta destacava eles na sociedade. O povo via, o povo gosta da coisa diferente, né? Os via e falava: meu Deus, olha que figura importante. São santos esses homens. E o Nicodemos, de fato, ele já era um homem bom. Se os fariseus em geral eram os defensores, os advogados da lei mosaica e viviam da aparência e do prestígio, porque ainda hoje, isso é resquício dessa época, tem algumas pessoas que trazem a má tendência de achar que ter conhecimento é garantia de dominar o povo. O Espiritismo fala: o conhecimento é luz que salva. Compartilhe a luz que é o pão da vida com os irmãos, para que todos tenham vida e vida em abundância. Alguns falam: eu vou conhecer. Se eu tiver mais conhecimento, se eu tiver mais informação, eu posso usar essa informação para dominar, para ter uma vida mais tranquila na terra. Lembra dos ensinamentos lá da quarta-feira? Falava da paz, não é? A noção que os homens têm de paz, né? O ocioso tem a concepção de que paz é não fazer nada, é não movimentar o corpo, é ter quem faça tudo. Então, os fariseus usavam o conhecimento que eles tinham para ter essa paz, essa comodidade, essa tranquilidade. Mas o Nicodemos, em especial, já estava sendo modelado, burilado pelas encarnações. Ele já tinha, de alguma forma, desencantado daquilo que ele estava fazendo já há muitas encarnações. As encarnações, as afinidades que nos levam para a família que a gente tem compromisso, para o corpo que nós precisamos, frente a tentações que nós precisamos vencer, levou ele de novo para uma religião de convenção, de aparência. Mas ele tinha uma bondade no coração. Tanto é que ele teve vontade de procurar Jesus. Mas quando é que o Nicodemos procurou Jesus? Se vocês ouviram com atenção o texto evangélico, fala ali que ele procurou Jesus à noite. Ele procurou Jesus à noite. De dia, é claro, né? De dia é claro, tem luz, tem testemunho, todo mundo vê. Tudo que eu posso fazer que é certo, eu não preciso esconder de ninguém, eu posso fazer de dia. Mas nem tudo eu posso fazer de dia, né? E nem tudo eu consigo fazer de dia. E o Nicodemos foi buscar Jesus à noite, né? A noite está representando aqui a escuridão da própria ignorância. Porque ter informação não é garantia de ter espiritualidade. Nós vimos vários exemplos já de pessoas que tinham muito conhecimento, informação, guardavam informação e que não adentraram ao mundo espiritual em condições satisfatórias. Pelo contrário, entraram no mundo espiritual com condições de embaraço. Então, nesse período da história evolutiva desse espírito, né? Porque aqui, Nicodemos, olha como fala, Nicodemos, um homem, né? Um homem, quer dizer, a humanidade imperfeita, na escuridão, nas trevas da sua ignorância das coisas espirituais, vai buscar Jesus. Porque neste momento
nesse vazio profundo da sua alma, esse momento de desilusão das coisas que ele estava fazendo e que não estava garantindo a ele satisfação espiritual nem paz de espírito, ele identifica em Jesus a luz. Que bom quando acontecer isso conosco, quando nós conseguimos identificar Jesus como a verdadeira luz. E aí então ele vai conversar com Jesus. É isso que nós vamos ver, essa conversa de Jesus com Nicodemos. E diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. Capítulo 3, versículo 1. Então Nicodemos é esse fariseu. É esse fariseu que se liga à religião mais pela manifestação externa do que pelo sentimento, pelo sentido profundo, pelo compromisso, o envolvimento de se aproximar das coisas de Deus, da espiritualidade maior, para trazer para si, para o seu íntimo, essa mudança de conduta, né? É assim que ele se aproximou da religião. E um homem, nesse versículo, traz esse significado de poder ser qualquer um. Porque quando Jesus coloca aqui como um homem, ou o evangelista, né, que registrou a passagem, a conversa, um homem, ele estava fazendo questão de falar que esta é a saga de qualquer homem que está na terra. Um ser imperfeito, alguém que está em construção, está em busca ainda. Que em algum momento se transviou, quer dizer, se desviou do caminho reto, da linha reta da evolução, para buscar algumas coisas que eram fantasias, que eram ilusão, e agora está fazendo esse retorno ao caminho reto. Um príncipe do judeu, porque ele tinha prestígio social. E quantas vezes também a gente se engana com isso, né? Quantos nós nos enganamos achando que aqueles que têm prestígio aqui na terra haverão de ter prestígio no mundo espiritual? Que o mundo espiritual, os céus, como queiramos, possa ser conquistado por decretos. Não pode. No versículo 2 diz assim: este homem foi ter a noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Parte por parte, porque todos os trechos aqui traz também um entendimento, traz um ensinamento espiritual. Ele foi ter a noite com Jesus, não é só porque era uma circunstância, porque era noite. Aqui também traz esse ensinamento de ser no momento escuro do nosso entendimento, da nossa compreensão. Porque veja bem, ele era um doutor da lei. Ele queria saber como é que faz para entrar no reino dos céus. Gente, o que está nas escrituras sagradas? O que está na escritura sagrada? O que é o Velho Testamento? Senão o caminho que o homem está fazendo desde o nascimento dele até a chegada a esse reino dos céus. Quem mais conhecia desses ensinamentos na terra do que os fariseus? Eles eram os zeladores da lei mosaica, eles eram advogados, eles faziam proselitismo. Sabe o que é proselitismo? Aquilo que não se deve fazer no espiritismo. Querer convencer as pessoas, trazer ela para o seu credo. Eles faziam força para fazer isso, só que eles faziam na base da argumentação, porque eles eram bons compreendedores, né, da parte literal, não da parte espiritual. E eles eram bons oradores, eles tinham muita capacidade de convencer, de convencimento. Mas ele estava convencido? Ele sabia qual era o caminho para chegar no reino dos céus? Não, porque se ele foi buscar Jesus para fazer essa pergunta, é porque tudo que ele tinha lido, tudo que ele tinha feito até aquele momento, não tinha dado a ele ainda uma satisfação espiritual, um preenchimento. Ele estava ainda se sentindo vazio.
E quando ele chega a Jesus e chama Jesus de Rabi, ele era o doutor da lei, ele era o príncipe dos judeus. Ele tinha prestígio social, prestígio político, olhando para o carpinteiro, para o filho do carpinteiro, para o Nazareno. E ele diz, Rabi. Então ele está falando que ele reconhece em Jesus um ser especial. Por que ele reconhece em Jesus um ser especial? Por causa dos sinais. Mais uma coisa que para nós aqui está tão distante, nós não sabemos, não entendemos muito isso, né? Sinais, que sinais são esses? Mas para os judeus, todos os judeus, isso era uma coisa muito importante, muito viva, porque eles esperavam, já há milênios, era a promessa de Deus para com eles, a vinda do Messias, a vinda do ungido, a vinda do Filho de Deus aqui na terra. E os profetas de todas as eras, de todas as épocas, diziam que quando ele estivesse aqui na terra, a humanidade ia perceber que era ele pelos sinais que ele ia trazer. E os sinais que o Messias, só o Messias pode fazer, é curar os doentes, ter autoridade sobre os demônios ou os daimones, que eram os espíritos maus, espíritos imperfeitos, e falar com a propriedade que falava Jesus do reino dos céus, da vida espiritual, porque o judeu ele não tinha muita noção, eles eram fiéis, eles eram temerosos a Deus, mas quando diz respeito à vida espiritual, à existência da alma, como a alma vive no mundo espiritual, da questão da ressurreição, da reencarnação, eles não tinham essa segurança. A massa, pelo menos, não tinha. Eles falavam assim, superficialmente sobre isso. O negócio dele era saber que Deus era um outro ser, não era nós. Isso eles sabiam. E que ele era único. Isso já é uma grande coisa, uma grande colaboração para a terra. Nós vamos dever sempre aos hebreus este passo importante que eles deram, porque se eles não tivessem dado esse passo, nós não estaríamos aqui agora, na terceira revelação, né? E Jesus teria que, de outra forma, preparar a humanidade com essa primeira revelação, revelação do Deus único, deixar a humanidade viver um bom tempo para assimilar essa informação, para depois ele vir, porque senão não teria aproveitamento dos ensinamentos deles. Então, Jesus tinha os sinais do Messias, falava com nobreza, tinha um magnetismo puro, olhava todas as pessoas com respeito e valorizava todas naquilo que elas tinham de melhor. Foi o primeiro na terra que desceu, né? Desceu lá da altura, porque muitos já tinham falado de amor, muitos já tinham falado de perdão. Aliás, grandes coisas, a maioria das coisas que Jesus falou são frases que já estão lá na Escritura Antiga. Ele, como um judeu, se apropriou do conhecimento que já tinha na época para ensinar, mas ninguém fez como ele fez, não é? Ele fez. É diferente falar e fazer. O fariseu que estava ali na frente dele falava, tinha conhecimento, tinha aparência, e Jesus fazia. Tudo que está no seu Evangelho foi o feito de Jesus, foi a história de devoção de um ser supremo que desceu lá das esferas mais altas para nos ensinar o seu amor. E este estudioso, vamos dizer assim, estudioso das Escrituras Sagradas, sabia que Jesus, fazendo o que ele fez, só podia ser o Messias. Então ele diz para Jesus, meu mestre, mestre de todos nós, quando atingimos a compreensão que Nicodemos teve. Não é qualquer um que tem Jesus como mestre. Tem que ter passado pelas noites escuras das encarnações de dores e sofrimentos, de afastamento, né? De cabeçada, como o povo fala aqui, bater cabeça na parede das leis divinas. Eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim, e vai, até bater a cabeça na parede das leis divinas, porque o nosso livre-arbítrio, ele é desse jeito, ele é limitado. Dentro desse círculo que nós estamos aqui, né, vamos dizer,
que a casa espírita é um círculo que nós podemos nos movimentar. Aí a gente se relaciona com o outro. Eu faço o que eu quero. Eu quero ir para a direita, quero ir para a esquerda, mas tem um limite. Aí na hora que eu chego no limite, se eu quiser atravessar esse limite, bato com a cabeça na parede e caio. E aí então vou me desiludindo, desconstruindo. E aconteceu isso com esse homem bom. Ele viu em Jesus o seu mestre. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, o espírita sabe muito bem disso, a gente só precisa praticar. Que toda cura, todo o ensinamento, ele vem de Deus. Nenhum homem é capaz de curar um outro homem. Deus usa o homem como instrumento. Deus usa um homem para ajudar um outro homem. Mas o Espírito, que é a energia, a força, a presença, é de Deus. Então Nicodemos estava falando isso. Só uma pessoa com um coração tão puro como o de Jesus, e uma mente tão límpida, tão desprovida de maldade, de preconceito, poderiam canalizar toda a vontade do Pai para fazer e ter autoridade como ele tinha. Você lembra quando ele chegava perto? Quando eu falo você lembra, você já deve ter lido na Bíblia, ter ouvido. Quando ele chegava perto de uma pessoa obsedada, às vezes tinha uma legião de espíritos ali perturbando a pessoa. O que os espíritos faziam? Distorcia, se retorcia, falava: eu sei quem você é, sai daqui, não quero nada com você não. Chegou a autoridade. Não adianta resmungar, não adianta sapatear. Se ele falar, a palavra é ordem. E a resposta de Jesus para Nicodemos foi assim, igual a nossa? Que bom, Nicodemos, que legal, fico muito feliz que você, pense assim sobre a minha pessoa. Jesus veio para ensinar, ele não perdeu a oportunidade. É isso que ele fez. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, com a autoridade espiritual da qual eu estou revestido de filho de Deus, eu te digo, porque eu já vi isso acontecer. Eu vejo isso acontecer, isso é da natureza, ninguém inventou. É necessário nascer de novo. Se você quer saber como é que faz para entrar no reino de Deus, eu te digo, é necessário nascer de novo. Porque não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, o reino de Deus, ele não pode ser visto com esses nossos olhos. Que ver aqui é o sentido de compreender, de sentir. E sentir o reino de Deus e ver o reino de Deus é desfrutar de toda a herança que Deus tem a nos oferecer. Ele é Pai, Ele nos criou, Ele quer a nossa felicidade. Ele quer a nossa felicidade e Ele cria formas, Ele cria meio para nós alcançarmos essa felicidade. Mas a gente precisa fazer a nossa parte para poder usufruir desses dons, dessa possibilidade. E Jesus fala que é condição do homem nascer de novo. Nós podemos nascer de novo todos os dias. O ano tem 365 dias. Todos os dias é uma oportunidade para a gente nascer de novo. Mas aqui, Jesus estava falando para Nicodemos, para o doutor da lei, que não conseguiu ainda por si só entender isso, que é necessário ser gerado de novo. Para chegar à perfeição, porque perfeição aqui é sinônimo de reino dos céus, é preciso ser gerado de novo, gente. Alguém aqui se sente preparado já, neste momento, para subir para o reino dos céus e usufruir de todo o reino dos céus eternamente? Se já, graças a Deus. Mas a humanidade toda tem já esse direito, já está habilitado a deixar o corpo físico e adentrar a camada mais pura, mais celestial da esfera espiritual. Era isso que Jesus estava falando para ele. Tem que ser gerado de novo, tem que nascer do alto. Quer dizer, tem que encarnar e desencarnar até estar espiritualizado.
totalmente desmaterializado. Mas como é que eu encarno e fico desmaterializado? Carne é uma coisa, carnal é outra. Eu posso estar na carne, Jesus esteve na carne, mas Jesus nunca foi carnal. Estar na carne é usar um corpo físico como um instrumento, como uma vestimenta. Ser carnal é achar que a vida aqui na terra ela é única e tudo vale para eu encontrar aquela paz falsa que nós vimos quarta-feira passada. A paz sem trabalho, sem esforço, sem renúncia, sem sacrifício. A paz do egoísmo, a paz do orgulho, a paz que faz os outros de escravo para a gente poder ficar tranquilo, né, com o corpo físico, sem se movimentar. Quem não for gerado de novo, quem não reencarnar para dar continuidade ao seu trabalho, de evoluir, quem não nascer do alto, quer dizer, quem não aumentar a sua vibração, aumentar a sua espiritualidade, sublimar os seus sentimentos, não poderá entrar no reino dos céus. Então, em cada dia que nós estamos aqui na Terra, nós deveremos aproveitar essa oportunidade para promover a renovação moral, conservando do passado somente aquilo que for bom, aquilo que for justo, aquilo que for belo, aquilo que for nobre. Um outro equívoco nosso é achar que tudo que é do passado tem que ser descartado. Tradicional não é sinônimo de ruim. Tradicional é sinônimo de bom, de conquista, do que deu certo. O que deu certo, o que é bom, eu trago para agora e supero. Trago outras coisas ainda melhor. Não posso descartar, rejeitar uma coisa só porque era do passado. Então, no nosso passado, se quer ser feliz e trabalhar para buscar esse reino dos céus, só conserve do teu passado o que for bom, o que for justo, o que for belo, o que for nobre. Os detritos, os lixos, os conflitos, deixa tudo para trás. E com a boa vontade, tenha boa vontade para aqueles que te odeiam. E pode incluir aí aqueles que estão no mundo físico e aqueles que estão no mundo espiritual. O homem, ele transforma a natureza, ele domina a matéria, ele manobra as energias e até os seres inferiores do orbe. Ele utiliza a vontade, mas ele tem que aproveitar melhor o tempo que sobra dele para estudar e praticar o bem. Tem que desmistificar aquela história de que existem os gênios do mal, os gênios diabólicos que me faz mal, eles que me atrapalham, eles que não deixam eu evoluir. Porque, meus irmãos, chegou a época já da gente saber que os gênios perversos somos nós mesmos, quando nós adotamos conscientemente a crueldade. Deus não criou à parte os diabos e os demônios. Ele criou espíritos para se iluminar. Então, quando nós agimos de crueldade, o André Luiz fala muito disso. O André Luiz, nunca eu esqueci isso. De vários livros que nós lemos, eu sempre estou falando isso porque eu achei muito forte. E ele, passando por atendimentos aqui na Terra, ele estava acompanhando os mentores no mundo maior para atender as necessidades daqui da Terra. E aí, no final daquele atendimento, de várias naturezas, vários tipos de problemas, ele fala: erros nós vamos cometer, mas se eu pudesse dar um conselho para quem está na Terra, eu diria: nunca haja de crueldade mental. Porque agir de crueldade mental é plantar uma semente envenenada, uma semente tóxica, para que a gente possa colher depois. E o que é agir de crueldade? É prometer aquilo que você sabe que você não vai poder cumprir. Porque às vezes a gente acha que pode e fala, né? É você seduzir uma pessoa amorosamente, depois que ela está toda envolvida, deixar ela toda desorganizada. Isso é agir com crueldade mental. É porque tem coisa que a gente faz achando que está certo, a gente, né, tem boas intenções, não é isso que está falando. E aí no meio do caminho muda, um muda de opinião, outro não. Mas aqui ele está falando de
Crueldade mental. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou prejudicar muita gente, ou uma que seja, e eu faço de qualquer jeito. O Espiritismo, ele vem hoje só relembrar o que Jesus falou. Não é o que estava previsto? Eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador prometido, o Espírito Santo, que vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei. Então o Espiritismo fala que como lei existe o nascer, o viver, o morrer, o renascer de novo e o progredir continuamente. Tal é a lei. É o amor puro que vai liquidar os infernos. Então as pessoas ficam assim: quando é que vai acabar os infernos, os umbrais? É tal dia? É tal data? É quando acontecer um fenômeno astronômico? O umbral, o inferno vai ser liquidado. Acabou, não tem mais utilidade. Quando o amor vencer. Quando estiver sublimado todas as nossas forças, sublimado por meio da educação. Sem a reencarnação, nós não conseguimos entender a justiça divina. Só ela que dá essa racionalidade à justiça divina. Porque através da reencarnação nós vamos entender por que as coisas nos acontecem. Aí a gente sai da condição de vítima e percebe que nós estamos simplesmente dando continuidade ao que nós já iniciamos aqui, né? Colhendo, como o povão gosta de falar, né? O que nós plantamos. E também ela justifica as desigualdades. Por quê? Pessoas tão inteligentes acotovelados a pessoas medíocres, pobres, miseráveis e outros tão ricos. Algumas pessoas saudáveis, né? E às vezes até abusando da saúde, com vitalidade, e outras já com tenra idade, com alguns problemas físicos. Falar que tudo isso é só para agradar a Deus, nenhum homem com todas as imperfeições não age desse jeito, sem propósito. Imagine Deus que está acima de todos e que já era entendido, compreendido pelos hebreus de mais de 3.400 anos atrás, sendo um ser supremo acima de todos nós. Tem muita gente que se pergunta por que acontece isso, por que acontece aquilo, né? E na reencarnação então a gente vai entender a chave de tudo isso. Hoje nós fomos até o versículo 3 dessa conversa. Quarta-feira que vem nós vamos continuar os versículos 4, 5 e 6. Fazer uma retomada do que nós vimos hoje e avançar 4, 5, 6 para ver qual é o desfecho dessa conversa de Jesus com Nicodemo.